Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a população do Oriente Médio. A população do Oriente Médio, que normalmente a gente pensa, é composta por povos árabes. É aí que você se engana. Além do povo árabe, nós temos diversas etnias também em toda a organização populacional aí do Oriente Médio. Nós vamos ter o povo turco, o povo curdo, o persa, o bengali e o paquistanês. Todos esses povos também fazem parte do Oriente Médio. E dessa maneira, então, é que nós temos uma diversidade étnica. Claro, nós vamos ter aí uma maioria árabe na região. Mas esses povos acabam sendo confundidos principalmente devido aí à preponderância da forma com que se fala a linguagem. Quase a maioria da população fala o árabe. Devido a isso, é que a caracterização de um estereótipo para o Oriente Médio é considerado o povo árabe. Mas na verdade a gente tem diversas etnias aí, como eu falei. Nesse sentido, nós temos uma população do Oriente Médio bastante concentrada onde? No espaço rural. Essa população concentrada no espaço rural, principalmente nas áreas ali de pastoreio, principalmente produção de ovelhas, de cabras, produção de camelos. A criação desse tipo de gado é muito forte no Oriente Médio, até porque a população aí carece um pouco da parte agrícola, uma vez que grande parte das áreas aí é desértica, é a chamada Ásia Seca. Assim, essa grande concentração de pessoas no espaço rural, ela vai ser organizada principalmente na produção pecuária. Mas isso não quer dizer que a atividade do Oriente Médio é pautada nesse setor agropecuário. Não, a atividade do Oriente Médio é pautada na produção petrolífera. Essa situação é bastante visível aí, um fator de contrastes populacionais existentes em todo o Oriente Médio. É também caracterizado aí uma grande variedade de etnias, de culturas e inclusive de religiões. Apesar de nós termos aí uma predominância da população que professa a religião islâmica, nós vamos ter aí uma boa parte da população também professando o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo de diversas denominações, e isso vai ser ali bastante diversificado, além de religiões pagãs, religiões ali nativas, universalistas. Assim, nós temos aí uma organização cultural dentro da população médio-oriental bastante diversificada. Outra situação importante aí é que na região acaba tendo uma população semelhante ao tamanho da população dos Estados Unidos da América. 320 milhões de pessoas vivem nessa região. E região aí, obviamente, marcada por todo esse contraste populacional. A densidade demográfica na região ela é considerada mediana, ou seja, ela tem uma relativa distribuição no espaço. Então, ao longo de todo o processo de organização, do processo de desenvolvimento da área, acabou-se tendo aí uma boa distribuição, justamente também tomando como referência o fator rural dessa população. Então, como tem mais concentração ruralizada, obviamente vai ter mais distribuição no espaço. Onde há a proporcionalidade aí de pessoas concentradas num determinado ponto, é porque nós vamos ter áreas urbanizadas, que são poucas se a gente parar para pensar aí nessa organização. Então essa densidade demográfica ela é mediana justamente devido a essa situação que se encontra aí essas áreas. O Irã e a Turquia acabam abrigando aproximadamente metade da população. Então, quando nós temos aí essa organização, onde temos uma mediana densidade, nós vamos ter ainda uma concentração. O Irã e a Turquia caracterizados como essas áreas de maior ocupação do espaço. A Turquia, devido a características da sua própria tradição, o fato ali do Império Otomano, que durante muito tempo acabou organizando aquela região, acabou tendo condições de população ali, uma melhoria nas condições de vida e, consequentemente, a população tinha ali uma taxa de fecundidade maior. Já no Irã,
as condições baseadas no sistema persa de desenvolvimento da população também deram condições para esse tipo de aumento da população. Além disso, essas regiões acabam tendo aí pouca entrada ou participação até pelos meios de informação. O acesso a elas, deficitário a esses meios, faz com que a população acabe tendo aí uma certa elevação da sua quantidade aí da taxa de natalidade. A taxa de fecundidade, apesar de tudo, em todos os países aí do Oriente Médio, ele tem aí uma relação bastante alta, fruto de uma cultura dominante muçulmana, onde defende aí a quantidade de filhos, onde existe uma liberdade do casal na organização familiar. O fato de que todos os primogênitos precisam ter o nome do profeta é também bastante preponderante nessa situação, visto que aí acaba tendo mais filhos. Então, percebam que nós temos aqui uma construção organizada da população do Oriente Médio. A população do Oriente Médio, então, como vimos, ela não é necessariamente organizada a partir aí de uma etnia principal, de uma etnia que acaba organizando todo o processo. Essas organizações étnicas diferenciadas e uma cultura que acaba os identificando como a formação de um povo, a formação aí do povo árabe da região, os que professam, os que têm a língua árabe como principal. Então percebemos que diversas características étnicas aí são diferenciadas. Vamos ter os bengalis, vamos ter os próprios turcos, vamos ter aí os curdos, os iranianos e até mesmo a população aí judaica na região de Israel. Então todo o Oriente Médio acaba sendo um mosaico de população e de etnias. E eu espero que você tenha entendido como é que funciona a organização da população do Oriente Médio. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula aí. Tchau, tchau!